Oi, nós somos o grupo 9 da disciplina de Interação Parasito e Hospedeiro da Universidade de Brasília, campus Ceilândia. Iremos falar sobre os carrapatos. O nosso grupo terá como objetivo explicações sobre a classificação, a morfologia, o ciclo biológico, principais espécies e o controle. Bom, quanto à classificação, eles pertencem ao filo Arthropoda, ao subfilo Chelicerata, à classe Arachnida, à ordem Ixodita e à família Ixodite. Os carrapatos ixodide são conhecidos como carrapatos duros. São carrapatos de tamanho pequeno ou médio, têm corpo achatado dorsoventralmente, o contorno é oval ou elíptico e a superfície dorsal ligeiramente convexa. Nos machos, o escudo cobre quase toda a superfície dorsal, enquanto nas fêmeas suas dimensões são menores. Caracterizam-se também por terem o órgão de Rayleigh, uma estrutura composta por um complexo de receptores de umidade, temperatura e olfato, essencial para a localização do hospedeiro. O capítulo é o conjunto formado por peças bucais bem quitinizadas. O hipostossômio, este é um escavado em goteira na face superior e traz dentículos enfileirados, com as pontas dos dentes dirigidas para trás. O par de quelíceras fica localizado na extremidade, onde possui pequenos dentes para cortar a pele dos hospedeiros. Lateralmente às quelíceras, inseridos igualmente sobre a peça basal do capítulo, encontram-se dois palpos. O corpo dos carrapatos nas espécies da família Ixodidae traz no dorso uma placa bem quitinizada, o escudo, de forma e tamanho variado. Os olhos simples, quando presentes, ficam situados nas margens do escudo. Ventralmente, observam-se nos carrapatos as seguintes estruturas: abertura genital, abertura anal, placas ou escudos quitinosos, placas espiraculares e sulcos. As placas espiraculares ou estigmáticas são duas formações quitinosas de cor castanho escuro situadas lateralmente perto do par de pernas de quelíceras. Os carrapatos são ectoparasitos obrigatórios, hematófagos ou dependentes de fluidos orgânicos de vertebrados, determinando alterações orgânicas ou teciduais no hospedeiro, chamadas de ixodidoses. O padrão do ciclo biológico dos ixodídeos é semelhante ao dos demais ácaros: ovo, larva, ninfa e adultos. Entretanto, a quantidade de hospedeiros que utilizam para completar o seu ciclo pode ser variável. Os carrapatos desenvolveram uma variedade complexa de ciclos evolutivos e de estratégias de alimentação, que refletem a natureza do habitat no qual as muitas espécies de carrapatos habitam, e, provavelmente, o contato com o hospedeiro apropriado. O conhecimento dessa quantidade de hospedeiros é imprescindível para o planejamento de programas de controle ou a descrição epidemiológica do agente transmitido por eles. Com base nessa ideia, esses artrópodes são agrupados em carrapatos de um hospedeiro, cujo crescimento parasitário completo de larva a adulto ocorre em um único hospedeiro. Poucos ixodídeos de importância para a saúde pública seguem esse padrão. Um exemplo é o Rhipicephalus annulatus. Carrapatos de dois hospedeiros, cujas larvas e ninfas se alimentam em um mesmo hospedeiro, onde ocorre a primeira muda, mas a segunda muda ocorre fora dele, e o adulto emergente procura o novo hospedeiro, por exemplo, Ixodes auritulus. Outro exemplo é o Hyaloma marginatum, um vetor da febre hemorrágica viral da Crimeia-Congo. E carrapatos de três hospedeiros, em que cada estágio se desenvolve em um hospedeiro diferente, com as mudas ocorrendo fora deles.
A maioria dos carrapatos de importância para a saúde pública segue esse padrão, incluindo os membros dos gêneros Ixodes, Amblyomma, Dermacentor e Rhipicephalus. Os ixodídeos têm ampla distribuição e podem parasitar quase todos os grupos de animais. Em geral, os adultos, facilmente visualizados pelo tamanho avantajado, são removidos pelo ser humano muito antes do repasto se completar. Já as larvas e ninfas permanecem fixadas imperceptivelmente por vários dias, aumentando as chances de transmissão de agentes infecciosos. Sob esse aspecto, as formas imaturas são as epidemiologicamente mais importantes que os adultos. Com relação às principais espécies e sua importância no Brasil, temos que a família Ixodidae é representada por um total de 45 espécies, inclusas em 5 gêneros diferentes, que são o gênero Dermacentor, que contém uma espécie, o gênero Rhipicephalus, que contém 2 espécies, sendo este gênero associado à disseminação de diversas e importantes doenças nos bovinos e também nos caninos. É o gênero que apresenta a maior importância médico-veterinária do mundo, devido ao impacto econômico causado aos pecuaristas na criação e manutenção de bovinos. O outro gênero de importância é o gênero Haemaphysalis, que contém 3 espécies, o gênero Ixodes, que contém 9 espécies, e também o gênero Amblyomma, que contém 32 espécies. As espécies mais encontradas parasitando seres humanos fazem parte do gênero Amblyomma, sendo 3 espécies em específico: Amblyomma cagenense, ou Amblyomma sculptum, Amblyomma aureolatum e Amblyomma ovale. Na América do Sul, as espécies Amblyomma cagenense e Amblyomma aureolatum são os vetores de Rickettsia rickettsii, que é a bactéria tida como o agente etiológico da febre maculosa brasileira. Já a espécie Amblyomma ovale é o vetor da febre maculosa causada por outra espécie de Rickettsia, a Rickettsia parkeri ou Rickettsia parkeri cepa mata-atlântica. A febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda que tem esse nome por causar um quadro de febre no paciente e provocar também o aparecimento de manchas vermelhas na pele, conhecidas como máculas. A doença é transmitida pelo carrapato infectado, sem riscos de transmissão de pessoa a pessoa. Uma vez infectado pela Rickettsia, o carrapato permanece assim por toda a vida, cerca de 1 ano e meio. Ainda sobre essas 3 espécies, a de maior importância definitivamente é a Amblyomma cagenense, sendo amplamente distribuída na América do Norte e também na América do Sul. No Brasil, essa espécie é conhecida como carrapato de cavalo ou carrapato estrela, por conta de uma mancha prateada que os machos trazem em seu escudo. Essa espécie é amplamente distribuída devido à sua presença sobre animais domésticos e silvestres, que constituem um grande número nessas regiões. Além disso, possui acesso ao homem por esses animais e seus ataques se dão principalmente na fase larvária, em que a larva também é conhecida vulgarmente como carrapatinho, micuim ou carrapato pólvora, devido ao seu pequeno tamanho e geralmente por sua considerável quantidade sobre uma pessoa. Com relação ao controle dos carrapatos de gênero Amblyomma, que são os principais vetores de febre maculosa, como foi mencionado, as principais formas de prevenção são voltadas para atividades com ações educativas por profissionais especializados, por promoção de capacitações contínuas aos profissionais e também pela implementação de leis voltadas ao controle desses animais, principalmente em áreas urbanas. Ademais, quando esses vetores forem detectados, deverão ser coletados com auxílio de uma pinça ou uma fita adesiva, mas nunca com as suas próprias mãos, e em seguida colocados em álcool 70%. Já o controle dos carrapatos desse gênero é feito com o uso de biocidas legalizados em áreas urbanas que devem ser respeitados e acompanhados por biólogo ou médico veterinário experiente. Isso porque alguns carrapatos têm apresentado uma certa resistência a esses biocidas. Vale ressaltar também que ao encontrar esses tipos de vetores não se deve esmagá-los, pois os mesmos podem liberar algumas bactérias e contaminar partes do corpo com lesões. Agora, o controle dos carrapatos de gênero Rhipicephalus, que são os principais ectoparasitas bovinos, são feitos de algumas formas, como o controle alopático, que são associadas a substâncias tóxicas por meio de medicamentos sistêmicos, que serão aplicados através de injeções. O controle estratégico, que se caracteriza pelo uso de produtos alopáticos que interfiram no ciclo de vida dos carrapatos. O controle biológico, que tem o intuito de reduzir as chances de atuação dos carrapatos, investindo em um ambiente menos atraente para os mesmos.
O controle imunológico, que é realizado através da vacinação, no qual essas vacinas permitem a inclusão de múltiplos antígenos que têm como alvo o combate ao carrapato e também a prevenção da transmissão desses patógenos. A fitoterapia, que se caracteriza pela utilização de plantas medicinais ou alguns extratos vegetais que vêm encontrando grande eficiência no combate dos carrapatos. E, por fim, a homeopatia, que tem como objetivo controlar e prevenir doenças dos animais em período de carência. Ela funciona através dos alimentos que vão agir como medicamento sistêmico e fará o carrapato entrar em processo de desidratação. Aqui estão as referências que foram utilizadas para essa apresentação. E com isso, nós finalizamos nossa aula sobre os carrapatos e agradecemos toda a atenção.